Vamos conversar sobre doença e saúde, né? Qual é a visão da constelação? Como que a constelação pode ajudar, né? Ou onde está a nossa responsabilidade, aonde existem outras forças atuando e como a gente pode tocar nisso ou não, né? O que Bert trouxe em relação às doenças foi uma visão muito profunda. O que Bert Hellinger observou? O que Bert Hellinger viu? O que de tão grande e traz esse efeito na nossa saúde, na nossa vida, na nossa profissão, que acaba despertando o interesse e a revolta de muitas pessoas. Porque tudo que é muito grande tem também um opositor muito grande. Então, toda vez que vocês forem lidar com algo que tem um opositor muito grande, observe. Eu parto do quê? Qual é o resultado disso na vida das pessoas? Como isso vai tocar a vida de cada uma das pessoas que está aqui? Para mim basta. Opiniões, conceitos, cada um vai ter a sua. Isso não importa. O importante é o resultado que isso vai gerar na vida de cada um. O resto são ideias, opiniões que muitas vezes com o tempo elas caem por terra. Então, vamos observar. A gente não precisa acreditar em tudo, mas a gente pode prestar atenção e observar qual efeito isso gera na vida das pessoas. Boa noite, Jorge, Graça, Gustavo, todos que estão chegando aqui agora, meus queridos amigos, e vamos conversar sobre saúde, vamos conversar sobre algumas doenças que vêm e nos tiram, né, do centro. Mas antes da gente começar, eu preciso dizer, o que Bert observou? Que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Ponto. Ah, Patrícia, claro que não. Eu tenho meus filhos, eu tenho meus pais, eu tenho tudo bem. Mas quando ele diz isso, ele diz que nós estamos profundamente ligados a mais pessoas do que a gente imagina. E nem sempre a gente está ligado às pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Muitas vezes a gente está ligado a pessoas que a gente mal conheceu, a pessoas que a gente nem sabe que existiu. Pode ser que a minha alma. E agora eu vou deixar um conceito para vocês. Toda vez que eu estiver falando de alma, eu não estou falando de uma alma que está dentro de mim ou que está dentro de cada um de vocês. Eu estou falando de um campo, de uma grande alma, onde todas as pessoas estão profundamente ligadas. Então, tudo que eu faço ou deixo de fazer vai gerar um efeito na minha vida e na vida de outras pessoas, mesmo as pessoas que eu não conheço. E eu posso estar vivendo efeitos e consequências de coisas que algumas vezes não foram feitas por mim. Então, quando eu falar alma, eu estou falando exatamente desse campo profundo que Bert Hellinger observou, que influencia o nosso comportamento, a nossa vida, a forma como a gente está lidando com a nossa saúde, como a gente está lidando com o nosso comportamento, como a gente está lidando com as nossas relações. E o que mais ele descobriu? Que muitas vezes a nossa saúde falta quando a gente precisa olhar para algo ou para alguém. Quando a gente precisa parar e olhar. Existe uma ideia que a gente está aqui nessa terra para fazer coisas. Então eu tô aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que limpar a minha casa, eu tenho que pagar boleto, claro que tem. Isso faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Mas quando nos planos maiores aí,
dentro da sua crença, de quem quer que seja, você nasceu e veio até essa família que você está hoje, você entra mergulhado nessa comunidade de destino, com toda a história que veio antes, com toda a história que vai vir depois, com tudo, com todas as ideias, com todas as crenças, com todos os medos, com todas as alegrias, com todas as forças, com todas as fraquezas. Por algum motivo, você está aqui. E quando eu falo motivo, é um motivo maior. E quando eu falo de um motivo maior, eu não tenho tanta importância assim. Algumas vezes a minha doença está trazendo algo à luz que precisa ser olhado por todos os membros da família. Nossa, Patrícia, mas isso é uma loucura, é demais para mim. Pense se é demais para você. Sinta se não faz sentido para você. Às vezes eu recebo pessoas que trazem uma questão, por exemplo, de uma doença que a mãe teve, que a avó teve, que a bisavó teve. E não é uma doença comprovadamente, cientificamente genética. O que leva tantas pessoas em gerações repetir um sintoma, uma doença, sendo que não existe um motivo real para que isso aconteça? Quem está no curso da constelação aqui sabe me dizer o que na alma nos leva a adoecer. Aonde a doença começa? A gente acha que a doença começa no corpo, mas isso não é verdade. A doença ela já está em nós antes dela aparecer no corpo. Aonde? Por que isso acontece? Quem está no curso aqui sabe responder? Vai escrevendo aí para a gente poder fazer essa partilha. Se vocês não souberem responder, eu vou responder para vocês. Quando uma pessoa adoece, ela faz por amor. Ela está profundamente fiel, profundamente ligada a essa família. Então ela traz esse sintoma à tona. Lembra que nós temos essa grande alma para que, a partir do momento que eu pare e olhe para esse sintoma, para essa questão, para aquilo que ficou esquecido, quando eu realmente olho para aquilo, aquilo pode ficar no passado. Algumas vezes, são doenças que não têm cura. Algumas vezes, eu aprendo a olhar para essa doença de uma forma diferente e ganho força com ela e não perco a minha força. E como, Patrícia, que a constelação pode trazer um conhecimento, pode trazer um olhar, qual efeito uma constelação pode trazer na minha vida? Se eu, por exemplo, tenho essa questão de saúde e vou constelar essa questão. O que vocês acham? Coloquem aí no textinho aí. Quem tem uma questão e acredita que precisa ou que pode olhar isso através de uma constelação? Coloca aí. Ou que já olhou e percebeu que teve alguma mudança de perspectiva. Porque a ideia da constelação não é sarar a sua doença, é trazer uma cura no nível dessa grande alma. Então, se algo foi olhado, ali já se inicia um grande movimento. A Andréia colocou aqui eu. A Gi, que é da primeira turma, que é a Giuliana, também teve. Eu já comentei sobre a Gil nas outras lives de saúde, mas é riquíssima a história dela e eu preciso comentar mais uma vez. Nós estávamos no curso, na primeira turma do Fluxo da Vida, e no módulo de saúde, existe um módulo nesse curso somente para saúde e doenças. Um módulo que vai trazer
todos esses sintomas e as dinâmicas que estão por trás das suas questões à luz, além de conhecimentos teóricos, tudo bem? Mas, estamos lá. Estávamos no grupo e eu pedi que quem tivesse alguma questão de saúde levantasse a mão. Algumas pessoas colocaram seus temas. E quando ela falou, eu tenho uma dor nesse dedo. E eu senti uma força muito grande no meu corpo. Boa, Lu, vamos falar sobre isso. A Lu colocou aqui questões com o intestino. Isso é muito interessante. O que aconteceu? Constelamos, apareceu uma questão que eu não sei explicar, nem sempre a imagem que se forma na constelação é possível explicar. Mas existia uma questão lá do lado da família do pai, dessa geração, de outra, não sei. Vai saber, a gente não pode afirmar. Nem eu como consteladora, às vezes nem ela, mesmo ela olhando e falando, nossa, é isso? Pode ser que isso seja muito mais antigo ou muito mais profundo, tá? O que acontece? Constelamos. Um tempo depois ela estava na manicure e ela disse que tomava muito cuidado com a manicure para não mexer nesse dedo, porque ela sentia dor. E ela cuidado com o dedo. E coincidências que não existem, a moça que estava do lado depois dessa constelação falou para ela assim, eu tive isso que você tem no dedo, é um cisto fulano de tal, deu o nome do cisto, vai no doutor fulano de tal que ele resolve esse problema para você. O que acontece? Ela ficou com esse cisto no dedo por muitos anos. Ela poderia ter encontrado alguém que tivesse dito para ela em qualquer momento da vida, mas foi depois que ela constelou que ela estava pronta para a cura. Por quê? Porque muitas vezes no nível da nossa alma a gente está preso àquele sintoma, àquela história que está por trás daquele sintoma, porque nós somos fiéis e nós amamos. E a gente não quer ferir o nosso amor, nem o amor às pessoas que a gente ama. Então, é preferível que eu adoeça, que eu sofra, que eu passe por isso, do que eu deixe de pertencer, ou que eu deixe de demonstrar o meu amor a essa pessoa, a essa situação, ou deixar de ser fiel. Então, quando essas falas elas estão no nível da alma e não na boca, elas controlam a nossa vida. Quando isso veio à luz através de uma constelação, ela pôde encontrar um médico. Aí, a escolha de operar ou não, de fazer o tratamento ou não, aí é dela. Antes disso, existia uma dinâmica que impedia ela de encontrar uma solução, tá? Então é assim que a constelação atua. Ela vai formar uma imagem, que é uma imagem que está na alma da família, da pessoa que tem a questão, vai trazer à luz, algumas vezes trazer de volta essa pessoa através do sintoma, e aí sim eu posso encontrar o meu movimento de cura, que pode ser uma aceitação, que pode ser o psiquiatra certo, o médico certo, o amigo que vai me indicar para a pessoa certa, né? Ou um alívio do peso que eu carregava em relação à culpa de ter essa doença. Então a constelação ela vai atuar nesses níveis, ok? Lembrando vocês que quem participar dessa live vai também participar de um sorteio que eu vou fazer logo depois dessa live. Hoje o sorteio vai ser diferente, tá? Nós estamos sorteando participações para imersão de constelação que vai acontecer no dia 27 de julho. Já marca aí na sua agenda, reserve esse dia, que vai ser um dia muito especial. Ano passado foi um evento enorme, incrível. É um dia intenso, sensacional, que a gente pode passar junto. Então, quando acabar essa live, umas 9 horas, vai subir uma publicação
desse tema saúde e tem regras. Você tem que marcar uma pessoa e curtir, algo assim, ó, vai estar escrito lá na publicação. E aí amanhã à noite a gente vai dar o resultado de quem ganhou o sorteio, tudo bem? Então, fiquem de olho para participar do sorteio, tudo bem? Semana passada eu tentei colocar o Jorge na live, né, Jorge? Mas a live, minha internet acho que não estava boa. Mas o importante é que a gente está aqui hoje de novo e toda terça-feira, com horário marcado, 20 horas, a gente vai estar conversando sobre algum tema. Semana passada eu abri a caixinha de perguntas e algumas pessoas colocaram temas. Então eu vou seguir esses temas que vocês sugeriram nas lives próximas. Se você quiser um tema específico, fala comigo no direct. Combinado? Então tá bom, a Lu colocou aqui, questões com o intestino. Questões com o intestino, Lu, é claro que primeiro eu quero dizer que a constelação ela não é psicossomática. Existe uma linha da psicologia que diz que é a psicossomática. Então, quando existe uma questão no intestino, quer dizer tal coisa. Quando existe isso, quer dizer aquilo. Na verdade, a constelação, ela traz um olhar de acordo com todas as dinâmicas que Bert foi observando, tá? Mas, Lu, às vezes você vai lá, coloca a sua questão de intestino e é uma questão única em relação à sua família. Pode ter relação a algo que não pôde ficar, tá? Normalmente, quando a gente tem diarreia, quando a gente solta muito o intestino, é algo que não pode ficar. Então, Lu, eu não sei qual é a sua questão, mas você pode fazer essa pergunta para o seu corpo. Você pode perguntar quem não pôde ficar, o que não pôde ficar. Toda vez que a gente tem um sintoma ou uma questão, a gente pode voltar essa pergunta para a inteligência do nosso corpo, que é viva dentro de nós. Então a gente pode devolver como pergunta. Não espere uma resposta. Essa resposta pode vir no momento que você menos esperar. Tá, Lu? Então essa questão com o intestino, com a diarreia. Quando o intestino é preso, é quem não pôde ir embora. Quem precisou ir embora e não pôde ir embora. Às vezes alguém que morreu e a gente não deixa que essa pessoa vá embora porque a gente amou muito e sentiu uma dor muito profunda com a perda dessa pessoa. Então a gente segura de alguma forma isso no corpo, tá bom? E podem ter outras dinâmicas. É claro que a constelação em si, ela é única. A sua questão, ela é única, tá bom? Vamos lá. Artes Lilian. Lilian. Vamos ver se eu consigo ler. Nossa, eu não entendi. Será que eu não sei nada de constelação? Fui convidada a entrar no campo. Ah, participou. Entrou numa roda. Na verdade, é um grupo de constelação. As pessoas que vêm como participantes, elas são participantes e podem ser representantes na constelação das pessoas que vêm constelar e trazem as suas questões, tá? É interessante o seu relato. E percebi que eu estava constelando meu pai, que eu não falava há anos. Tinha muita mágoa dele. Enfim, perdoei ele ali. E depois disso, fui muito mais feliz e também deslanchada. Legal, Lilian. O que acontece? Quem são os nossos primeiros antepassados? O meu pai e a minha mãe. Ninguém mais que o meu pai e a minha mãe. Depois os pais dos meus pais, os pais dos meus avós, os pais dos meus bisavós. Então, quantas pessoas, fora, Lilian, a comunidade de destino que a gente pode estar trazendo. Pessoas que prejudicaram alguém da minha família, pessoas que morreram ou que foram dadas, ou que a gente nem tem ideia que existiu, podem estar vivas nesse campo, nos trazendo questões e sintomas. E que legal que você pôde ainda
ter essa percepção em relação ao seu pai e retomar internamente essa relação. Tem um filme que fala sobre uma relação difícil com o pai e uma relação de sucesso em paralelo, que se chama Eu Só Posso Acreditar. É muito interessante, é um filme evangélico, então independente de religião, assistam esse vídeo e observem que ele tem um dom, mas ele só consegue ser bem-sucedido e se liberar desse peso, ser bem visto depois que ele toma o pai no coração. Assistam o filme, é um filme lindo, vocês vão adorar. Que legal, muito obrigada pelo seu depoimento, Lilian. Fabrícia, minha prima, entrou aqui. Deixa eu ir mexendo devagarinho porque eu faço bagunça. A Paty Roncone colocou, quero muito constelar. Paty, é assim que funciona. Quando a gente sente que precisa constelar. Eu sou uma pessoa que não constelo tudo, todas as minhas questões. Mas quando eu tô insistindo, ou eu tô tentando, e eu tô querendo ir nada, como se eu ficasse patinando no mesmo lugar. E aí eu faço esse movimento para dentro de mim e nada acontece. E aí eu sei que tem alguma coisa que tá fora do meu campo de visão, que eu não estou conseguindo perceber. Assim como a Lilian, que só representando e participando de uma constelação pode ter essa grande percepção, né? Às vezes precisa que um terceiro traga algo à luz para que eu veja. O que é tão rico na constelação, Paty? Não é uma ideia, não é um pensamento, não é algo que eu sei ou eu acredito, é algo que eu vejo. E aquela imagem que se forma, ela ressoa num campo inconsciente, que talvez eu nem saiba do que se trata, mas essa imagem, ela vai ressoar, aquela imagem que está lá no meu inconsciente, que está fazendo com que as minhas células, com que o meu corpo desenvolva essa doença ou essa questão através dessa imagem. E quando ela vem à luz, eu consigo olhar, eu posso concordar com ela, dar um lugar no meu coração. Às vezes, me afastar dessa imagem, para que ela fique no passado, para que eu possa retomar o tempo que eu estou vivendo, a força, a vida, e quanto mais eu estou na vida, mais saúde eu tenho, tá bom? Isso aí, então se você quer vir constelar e tem uma questão, eu vou ficar muito contente em receber você. Adoro as constelações em grupo. Vejo às vezes as pessoas dizerem, poxa, eu não quero me expor, mas é uma imagem muito profunda. Que tipo de exposição? Exposição de uma imagem de uma criança que desapareceu, ou que você perdeu, ou uma pessoa que você amava muito e foi embora e você não conseguiu se despedir e a sua alma ainda está lá. É incabível para mim que alguém julgue uma constelação. Uma constelação é um movimento tão profundo, Paty, da alma, que o mais importante é a gente guardar ela em silêncio dentro do nosso coração. Os movimentos internos que ela gera e os resultados externos, quando a gente faz com respeito, eles são extremamente valiosos. Tá bom? Vou ficar muito contente. Minha prima Fabrícia, boa noite. Tá lá em Cuiabá. Andréia Poiseba, esse Zeba, Eba, Eba, é tudo da imersão. 27 de julho, acabando essa live, vai ter uma publicação. E depois dessa publicação, você tem umas regras que tem que marcar alguém, tem que curtir para você estar participando do sorteio, que vai ser realizado amanhã. Na live da semana que vem, o Jorge vai entrar comigo de novo e ele vai fazer o sorteio junto com a gente. Eu acredito que ele vai poder. Se ele não puder, a gente convida outra pessoa. Então, a Fabrícia colocou aqui para mim.
Nódulo no útero. Também posso fazer a mesma pergunta? Então, toda vez que a gente toca no assunto útero e ovários, nós estamos tocando em algo muito feminino, tá? Pode estar ligado à maternidade, pode estar ligado a mulheres que não puderam ser simplesmente mulheres, a mulheres que foram abusadas, pode estar relacionado a crianças que não nasceram. Isso pode estar na sua geração, na geração dos seus pais, na geração dos seus avós, ou até muitas gerações atrás. A gente não tem ideia de onde pode se originar. Um nódulo no útero, ele pode ter relação a um aborto. Um aborto provocado ou não, um aborto que eu sei ou não, um aborto meu ou da minha mãe, ou da minha avó, ou da minha avó paterna, ou da minha bisavó, que essa criança não foi vista. Então é como se de alguma forma, naquele nódulo, ela tivesse se mostrando, voltando a ter o seu lugar nessa família, nesse sistema, tá? Então essa pode ser uma das dinâmicas que está por trás, tá? Eu já fiz uma constelação para uma pessoa antes da pandemia. E eu me lembro que é uma pessoa que até hoje ela me segue, até uma grande amiga hoje, e ela falou para mim: "Ah, não é possível. Eu saberia se isso tivesse tivesse acontecido. Isso deve ser coisa de outra vida." Eu, Fabrícia, não discuto. Se aquilo se mostrou na constelação, pode até ser que não seja dessa geração, mas se mostrou, tem algo por trás. Quando estávamos no meio da pandemia, eu passei a fazer as constelações individuais, né? Inclusive, teremos uma constelação de grupo esse sábado agora, de manhã e de tarde. Quem quiser participar, manda um direct aí para mim ou me chama no WhatsApp. Não temos mais vagas para constelar, tudo bem? E aí o que acontece? No meio da pandemia, ela veio fazer outra constelação, a individual. Nós estávamos realizando em grupo e ela estava indo fazer uma cirurgia de um mioma. E ela falou para mim assim: naquele dia eu achei que não tinha nada a ver. Depois de um tempo, eu entrei no supermercado e eu me deparei com aquela pessoa e eu falei: meu Deus, isso aconteceu, eu esqueci. Então a constelação, ela traz uma verdade à tona, mesmo que eu mesma tenha esquecido dela. Então, se algo se mostra, a gente olha com respeito, sem especulação, sem atormentar os pais. É algo profundo para ressoar na sua alma. Então, se ali, vamos supor que você venha constelar uma questão de útero e aparece uma criança, você dá lugar a essa criança. Não importa se ela é da sua geração ou não. Se você tiver que saber, essa história vem à tona, nem que seja no almoço de domingo. Uma das pessoas que faz o curso também comigo, ela teve uma situação lá atrás, quando eu comecei a constelar. E ela viveu uma situação e ela teve essa mesma sensação. Imagina, que a gente acha que sabe tudo, né? A gente é até um pouco arrogante. Se isso tivesse acontecido, com certeza eu saberia. E ela foi embora. E depois de um tempo ela falou comigo. Ela falou: você não acredita. A minha mãe, com Alzheimer, do nada, verbalizou a história que apareceu na constelação. Então, mesmo ela tendo Alzheimer, isso trouxe de volta essa lembrança para que essa história não ficasse perdida na alma da família, tá? Assim, uma constelação pode atuar profundamente. Fabrício, o que você pode fazer? Fecha os seus olhos e vai dando lugar a todas as mulheres e a todas as crianças, as que você sabe e não sabe da sua família. Caso não seja o suficiente,
você pode olhar através de uma constelação, tá? Não existe promessa de cura, mas um olhar diferente para a dinâmica que está por trás. A Pri colocou assim: questões com pressão alta. Desde muito nova sou hipertensa e tomo medicação. Eu vou colocar, Pri, algo assim. Quando eu tenho uma pressão alta, eu estou carregando mais do que eu estou dando conta. Provavelmente eu estou trazendo para mim algo que não cabe a mim resolver. Às vezes uma questão profunda dos pais ou do relacionamento deles, algo que quando eu era criança ou adolescente eu acreditava que eu podia interferir ou que eu podia resolver e aquilo ficou uma raiva guardada ou eu tomo para mim. O que cabe a você resolver. E isso vai se tornando um grande peso até que isso seja olhado. Mas grandes destinos, pessoas que não puderam pertencer, excluídos da família, podem estar também se acumulando na pressão do seu sangue. Tá bom? Helenira, minha querida amiga, colocou aqui intestino solto. Falei lá em cima. Acho que eu não tinha lido ainda, mas eu falei do intestino solto. É o que não pode ficar, o que eu não posso segurar, que eu quero, mas eu não consigo, tá bom? Falei do solto um pouco antes. Então, ou quando é solto, é algo que eu não posso segurar. Eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo segurar, tá bom? Vamos lá. Marlene, boa noite. Paty colocou: tem como, com a constelação, eu descobrir quem é meu pai? Não existe essa garantia, tá, Paty? O que é interessante quando uma pessoa não conhece os pais e existe aquela sensação que me falta algo, que eu busco algo e eu não sei aonde, não sei com quem, não sei porquê. Às vezes a gente coloca nessa constelação esse pai e você pode reencontrar ele internamente. Se isso vai aparecer do lado de fora, eu não tenho como dizer para você, tá? Mas eu tenho como dizer para você que a alma se acalma quando a gente passou uma vida buscando um pai sem saber. Mas só de você sentir ele ou perceber algo, isso se modifica dentro de você. Vale super a pena, isso sim, tá bom? Mas descobrir quem é, a gente não pode fazer isso, não existe essa promessa, tá? Mas o campo dele com certeza será acessado através de você. Tudo bem? Ó, Andréia colocou assim: tenho tido muitas dores no corpo, cada hora num lugar, mas o mais recorrente ocorre no abdômen do lado esquerdo e juntas principalmente nos dedos dos pés. É algo tão específico, Andréia, que é necessário às vezes se colocar uma constelação, tá? Porque as dores no corpo, elas podem estar trazendo uma informação que você está fora do seu caminho da vida. Às vezes a gente está insistindo em algo que não dá. Tá esticando. Sabe quando você tem um relacionamento ou quando você tem uma história e você vai esticando aquilo como um elástico? Aquilo gera uma tensão e várias dores no corpo. Ou você pode estar trazendo as dores de alguém para você, tá bom? Mas como é algo muito específico, é interessante e importante que se coloque em uma constelação. Tudo bem? Aí, Paty, que bom que você falou aqui de novo, que eu ia usar um exemplo. Eu tenho um cunhado que muito pequeno, a mãe foi embora, ele ficou com o pai, teve uma madrasta, tudo bem, ele sabe quem é a mãe e tudo. Mas, o que aconteceu? Desde muito pequeno, o pai dele já não queria ele muito perto, ele teve que começar a trabalhar com 10 anos de idade, algo desse tipo. E aí logo ele saiu de casa, foi tocar a vida dele, e o pai nunca quis contato com ele.
E ele constituiu agora família, teve toda uma história por trás. Ele constituiu família. E quando ele teve o filho dele, a esposa falou para ele, que é a minha irmã, entre em contato com seu pai, fale com seu pai. Então é importante para nós brasileiros, né? Esse acolhimento, esse vínculo. E ele passou a mão no telefone, conseguiu o telefone do pai e ligou para o pai. E o pai falou para ele, eu não tenho interesse em aproximar, me reaproximar de você ou dos seus filhos. Me esqueça. E algumas vezes, Paty, a gente tem uma ilusão que o outro quer estar perto, às vezes não. Muitas vezes, pais que abandonam filhos, eles estão emaranhados em tantas questões que às vezes a distância física ela é saudável. Mas essa distância não pode ser na alma. Assim como a Lília precisou entrar nessa constelação e trazer esse pai de volta ao coração dela, você pode fazer isso também. Não necessariamente tendo aí como é que eu posso dizer? Esse contato físico. Então, a sua mãe é viva, Paty? Às vezes ainda há a possibilidade. Caso ela não seja viva, caso não tenha como descobrir quem é esse pai, você pode fazer isso dentro de você. Você não tem ideia da força que você pode ganhar com isso. Tá bom? Lu, seja bem-vinda. Jerusa, boa noite. Bonitinho, Fábio marcou Helenira e o Jorge. Seja bem-vindo. Adriana, boa noite. Vê se tem mais algumas perguntas, porque é facinho deixar todo mundo para trás. Jorge colocou, estou aqui. Alguém procurando ele e Helenira na live. Cláudia Beló colocou, e a diabetes? Eu participei de algumas constelações de diabetes, tá? O diabetes é a conexão com a vida. O diabetes é a falta de força, né? Por quê? Falta para mim um hormônio. Aí eu tô falando dos diabetes que são insulino-dependentes, os diabéticos que não são adquiridos, os que vêm com essa carga de destino. Então, existe alguma questão nessa família de conflitos, alguma questão, como é que eu posso dizer? Às vezes, de pessoas que morreram de fome, ou que ficaram esquecidas, ou que foram mortas. Quando a gente coloca a questão no campo, aquilo pode vir como um grande destino, algo que eu carrego em função, em homenagem a essa família, a todos os membros que estão agora ou que estiveram, tá bom? Dando lugar a todos que precisam pertencer. Mas o diabetes adquirido tem muito mais relação a uma tristeza, a uma perda. Às vezes eu perdi um filho e eu não consegui lidar com aquilo. Eu perco a minha alegria de viver. Quando eu perco a minha alegria de viver, eu perco a minha força. E aí eu passo a desenvolver diabetes. Tudo bem? Pode ser também aquela que o meu pai teve, o meu avô teve. E aí eu estou trazendo algo para mim que não pertence a mim. Entendeu? Então o diabetes pode ter essas questões. Vamos lá, Dani. Ana Paula colocou aqui, dor no joelho esquerdo e dor na cabeça do lado direito. Olha, Ana Paula, é porque eu te conheço, então eu vou falar. Joelho esquerdo. Quando a gente fala de constelação, diferente da somática, o lado esquerdo do nosso corpo tem relação às informações que a gente traz da nossa mãe e de toda a família da nossa mãe. Do nosso lado direito, a gente traz as informações do nosso pai e de toda a família do nosso pai. E aí, o joelho esquerdo, quando a gente tem dor no joelho, a gente tem dificuldade de honrar, de ser pequenos diante
de um destino, diante de uma decisão que não cabia a nós. Por exemplo, não nos apresentar o nosso pai, viu, Pati? Isso vale para você também. Isso pode também dar dor no joelho esquerdo. E aí eu não honro essa decisão da minha mãe e me dói o joelho. Por que a cabeça direita? Porque você quer esse pai, mas você tem medo de ser rejeitada por esse pai. Pode ser que eu nem encontre ele, pode ser que ele não me queira. Como é que vai ser isso para mim? Estou eu com 3, 4 anos de idade. Então, o lado direito da cabeça é a pressão de querer e não liberar esse amor, e esse amor ele fica represado e gera enxaqueca, dor de cabeça, tensão muscular. Quando eu liberar esse amor para essa pessoa, os músculos relaxam e a dor passa. Só que para isso vai ter que dobrar o joelho, honrando aí as decisões e o destino do lado da mãe. Tudo bem? Gorete colocou medo de morrer. Pode ser constelado? Gorete, primeiro, quem tem medo de morrer? Essa pergunta você pode fazer internamente para você e para todo o seu sistema familiar. Quem tem medo de morrer? Será que esse medo é seu? Ou você está carregando um medo de alguém? Agora, quem tem medo de morrer, busca o quê? Fica agora essa pergunta para você. Você pode constelar? Claro que pode. Mas você tem que realmente querer mudar isso. Muitos dos nossos sintomas e das nossas doenças são uma forma da gente não lidar com aquilo que a gente tem dificuldade. E depois que você constelar, não tem mais volta. Aquilo que você não quer lidar, aquele pai que você não quer procurar, aquela mãe que você não quer honrar, aquela situação que você, eu prefiro nem olhar para ali. Já era, você vai ter que lidar com isso. Entende? Então, eu digo a você, pode, mas primeiro faça essas perguntas para você e sinta profundamente se realmente você está pronta. Se não, eu sugiro que você venha participar e você venha se preparar até que você chegue no ponto de estar pronta para receber uma constelação tão profunda. Tá joia? Vamos lá? A Andréia colocou, faz sentido? Cleusa, saudades, minha amiga. Não tá vindo mais no curso. Colocou boa noite, dor no ombro e braço direito. Tem um pouco a ver com o que eu falei com a Ana Paula agora. Então, quando o amor fica represado na cabeça, aí tem que liberar o amor, a gentileza. Quando eu tenho muita dor de cabeça, eu fico um tempo, quando eu acordo, seja gentil, seja, como é que fala a palavra? É gentil, seja tranquila, permita que as pessoas sejam elas, né? Então eu vou liberando esse amor, essa gentileza, esse bom olhar para o outro, mesmo que o outro me desafie naquele momento, tá bom? E a dor no braço direito é abraçar. Cleusa, você pode fechar os seus olhos e você pode fazer isso. Imaginar à sua frente quem é que falta eu abraçar e que eu tô tendo dificuldade. Talvez apareça alguém da família do seu pai, talvez o seu pai, talvez um companheiro. E você possa, através desse movimento, só dar um abraço. Eu me lembro, Cleusa, que eu fiz uma constelação uma vez em São José dos Campos. E essa pessoa veio me procurar porque ela tinha uma questão, eu não lembro qual era. E na verdade a questão dela é que faltava para ela só ter se despedido de uma forma adequada da mãe. Então ela teve dentro da constelação a oportunidade de reviver
essa despedida e realmente se despedir dessa mãe que morreu, que foi embora e ele não pôde fazer isso de uma forma adequada. Então, às vezes, esse ombro, esse braço, é um abraço, é uma saudade, é alguém que eu não consegui abraçar ou que eu não estou conseguindo hoje. Faça esse movimento interno, você é capaz de fazer. A Lu colocou cervical. Cervical e joelho, Ana Paula, tem quase a mesma coisa. Só que o joelho é um se dobrar diante daquilo. E o pescoço, eu honro, eu me rendo ao que é, sem medo, sem querer controlar o que está acontecendo. Então, a cervical, quando a pessoa não honra os pais, os antepassados, ou está quebrando a hierarquia de alguma forma, ela tem uma dificuldade profunda de dobrar o pescoço. Às vezes a gente entra numa constelação e a pessoa já se posiciona com a cabeça levantada. O primeiro movimento é encostar o queixo no pescoço. Faça esse exercício, Lu. Imagina os seus pais, seus avós, bisavós, todos os dias. E dobre. Em homenagem a todos eles. Tá bom? E ficaram vendo os meus brancos aqui agora. Bruna, minha amiga, seja bem-vinda. Ana Paula. Gui colocou aqui. E quando se tem uma dor de cabeça no centro? Vamos lá. Antes de eu te responder, vamos lembrar que vai ter sorteio depois dessa live, uma participação na imersão que vai acontecer dia 27 de julho, uma imersão de constelação. Já risca aí a sua agenda, reserva, que é um dia todo vivendo a constelação. Tudo que a gente vive 2 anos num curso, você vai ter uma amostra, uma experiência de viver intensamente as suas questões e estar ali disponível nesse campo, partilhando com pessoas que talvez tenham a mesma questão que você. Então venham, dia 27 de julho. Mas hoje vai ter sorteio. Lembra que tem regras nessa publicação e amanhã eu libero o resultado. Mesmo a dor de cabeça no centro é um amor represado. Você vai fazer assim, você fecha os seus olhos e você diz: para quem eu tô com dificuldade de liberar o meu amor? Normalmente, Gui, é aquela pessoa que você quer algo dela e ela não está cumprindo com a sua expectativa. Por exemplo, o meu marido. Eu posso querer algo dele, mas quando eu olho para ele, os pais dele, os avós dele, toda a história dele, aquilo me diz que ele não pode me dar o que eu espero dele. Eu me lembro que uma vez eu estava numa situação aqui em casa e eu falava: caramba, por que não senta ele, a irmã, a mãe, e eles põem num papel? É tão simples. E uma voz falou dentro da minha cabeça: eles não podem dar o que você acha que eles podem dar. É simples para você. Entendeu? Então, pode ser que exista uma pessoa que você ama, mas que você está querendo afastar de você, porque não cumpre com suas expectativas. Primeiro passo: eu amo você assim como você é. E você não precisa ser diferente. E se ainda assim essa pessoa gera um dano na sua vida, você mantém a distância física. Mas quando você faz isso, você mantém a proximidade no seu coração e na sua alma, tá bom? Dor nos quadris do lado esquerdo, quadril. Quadril e toda a parte inferior, Marlene, pode estar relacionado à forma como eu estou ligada a essa terra, como eu estou ligada a essa vida. Pode ter relação
ao meu parto, pode ter relação à forma como eu nasci, pode ter relação a simplesmente eu ter questões profundas com a minha mãe. Eu não ter tomado ela como uma mulher forte, como uma mulher inteira que fez o melhor possível para mim e para minha família. Então, a dor nos quadris também tem muita relação com o feminino. Tudo bem? Rinite. Rinite é o ar, né? Porque me dói respirar. O ar, ele tem relação com o primeiro sopro da vida. Quando a gente nasce, quando a gente vem para o mundo, a primeira coisa que a gente faz é respirar. Por que tantas pessoas têm rinite? Por que tantas pessoas têm sinusite? Por que tantas pessoas têm asma? Por que tantas pessoas têm problemas respiratórios? Por que tantas pessoas têm dificuldade de receber com amor, sem irritação, a vida que veio dessa mãe, a vida que veio através desse pai, tá? Então, perceba quem é. Às vezes é a mãe ou o pai, ou às vezes é outra pessoa. Alguém que criou você, ou alguém que você tem aí muito amor, tá bom? Sim, Jorge, será maravilhoso. Tá acabando o nosso tempo. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não tem. Legal, deu tempo certinho de fazer essa live. É claro que quando vocês trazem as perguntas na live, eu vou colocar de acordo com o que eu já vivenciei dentro das constelações, com o que eu já li, com o que eu já constelei, o que eu fui constelada. E eu vou colocar isso de uma forma que eu vou trazer uma nova visão, que pode ser que a sua história tenha a ver com isso ou não. Mas lembre-se que tudo é um novo olhar e um despertar. Você quer realmente abrir os seus olhos, essa consciência? Eu convido você a entrar em contato com a constelação. Convido você a tirar a responsabilidade de ser feliz ou de ter saúde da mão das outras pessoas e assumir isso como sua responsabilidade. Venha conhecer constelação. Grupo sábado, imersão 27 de julho, venha participar do sorteio. Vai sair uma publicação. Sigam as regras e vocês estarão participando do sorteio amanhã. Aqui colocou assim: meu filho está com uma tosse faz tempo e não sai dele. Eu tenho uma metáfora para isso, Gui. O que acontece com as crianças? As crianças amam. As crianças amam incondicionalmente. E aí eu vou perguntar para você, o que mudou dentro da sua casa quando ele começou a ter essa tosse? Ou essa tosse ela já existia antes e agora ela está mais intensa? Tudo isso é importante. A tosse e a asma é algo que está sendo carregado no corpo dessa criança. Por quê? Porque ele ama os pais, os avós, tão profundamente, que é como se lá no íntimo dele ele dissesse: deixa que eu seguro, deixa que eu dou conta, mamãe. Tem um vídeo que tá saindo por conta dessas enchentes do sul, que tem um homem sentado e ele põe a mão na cabeça e claramente ele tá desesperado. Claramente ele tá sem saída. E vem uma menina que deve ter uns 8, 9 anos e ela abraça ele, como se dissesse: eu cuido de você. Assim são as crianças. Muitas vezes as crianças percebem algo, mesmo que não está sendo dito, e internamente elas fazem esse exato movimento, porque elas amam tanto que elas pagam o preço com a própria saúde para nos ver felizes. Qual é a solução? Primeiro você vai perguntar para você o que eu preciso resolver, que ele está fazendo no meu lugar, ou para onde ele olha que eu não consegui olhar. E aí você vai olhar nos olhos dele e não vai falar em palavras, vai falar internamente. Você vai dizer:
Aqui eu sou o grande, você é o pequeno. Aqui, disso eu dou conta. Eu libero você de assumir qualquer coisa por mim. Você é só o filho e eu dou conta de carregar o que é meu. E faça isso olhando nos olhos, mas não fale em palavras. As palavras desse campo, dentro desse campo, elas são pequenas. As emoções e o olhar e as sensações transmitidas são grandiosas. Tudo bem? Para mim, travou o vídeo bem no final. Paciência. Espero que vocês tenham conseguido assistir. Boa noite. Amanhã eu vou liberar a live da semana passada, Fabrícia, que ficou gravada. E semana que vem eu libero essa live. Quem me tem no WhatsApp, eu vou mandar o link por lá. Quem não tem e quiser, tá no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube e elas vão ficar gravadas lá, tá bom? Entra lá, curte, me segue. Vamos fazer desse movimento um movimento gigante para todas as pessoas.